Gente, muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer imenso estarmos iniciando o segundo seminário Arte e Políticas Culturais. Muita luta para estarmos aqui realizando esse evento, que chega à sua segunda edição. Nossa intenção era realizarmos essa segunda edição nos anos anteriores, mas veio pandemia, veio todo esse contexto tão delicado pelo qual nós ainda estamos passando, mas esse ano nós fizemos assumir o compromisso de realizar, de colocar o seminário no mundo, né, para não perder o fio da meada dos debates, das reflexões, das discussões, que cada vez mais se tornam extremamente pertinentes no mundo como um todo, né, para posicionarmos o lugar da arte, o lugar das políticas culturais num mundo cada vez mais desafiador para essas dimensões. Então, quero agradecer a presença do professor Mário Chagas, quero agradecer a Maíra e todos os demais colaboradores que vão passar aqui ao longo da semana. O seminário começa agora, vai até quinta-feira. Então, assim, é um prazer imenso conseguirmos colocar o seminário adiante, realizá-lo esse ano e estarmos aqui, iniciando essa ação, que é uma ação realizada em conjunto pelo Museu Casa de Cultura Hermano José, pelo programa associado de pós-graduação em artes visuais da UFPB e UFPE, e pelo Observatório de Políticas Culturais da Paraíba. Então, essa conjunção de forças, esse somatório de agentes tem colocado esse evento e esses debates no ar e no mundo, trazendo pessoas, provocando a estudantada para publicar seus textos, suas reflexões. Esse é o primeiro ano que nós temos grupos de trabalhos, temos um simpósio acadêmico, então ficamos felizes também por esse amadurecimento e por essa conquista, por estarmos nessa realização e iniciando o ano muito bem. E, né, ficamos aqui com um início de ano muito, muito caloroso por conta dessa construção e dessa realização. Então, quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo, aos participantes inscritos no segundo seminário Arte e Políticas Culturais, e também dar as boas-vindas a vocês que estão aqui na sala, professor Mário Chagas, Maíra, professora Sabrina, muito bem-vindos e agradeço toda a colaboração, a participação, a parceria de estarmos realizando aqui o seminário. Gente, boa noite. Boa noite, Mário, Maíra, Alexandre. Eu sou Sabrina Mello, atualmente eu estou como coordenadora do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais na UFPB. E é um prazer, né, em nome do PPGAV, eu agradeço imensamente o convite do Alexandre, do Museu Casa de Cultura Hermano José, para participar nesse evento tão importante para o campo da cultura e das artes. Então, já é uma parceria do PPGAV que vem acontecendo desde o primeiro evento, né? E quero parabenizar pela organização, agradecer também a equipe que trabalhou na organização, na condução do evento, né? Um trabalho de bastidores, mas que é essencial para que esse evento aconteça. Eu deixo meus cumprimentos também, agradecimentos a todos os palestrantes, aos especialistas que são referências para o campo da arte e da cultura no Brasil, que aceitaram o nosso convite em participar desse evento online, né? Sabemos que a gente vem de uma série de eventos online devido à pandemia, todos cansados, mas os palestrantes aceitaram, então agradeço imensamente, agradeço também aos pesquisadores que enviaram as propostas para os GTs. Nós conseguimos reunir uma série de trabalhos de diferentes instituições com temáticas que atravessam, né, o tema geral do seminário, que é Encruzilhadas, Desafios Contemporâneos da Arte no Brasil. Então, a gente vai tratar de arte e tecnologia, questões relacionadas aos museus, às instituições culturais, questões decoloniais da arte indígena contemporânea. Então, acredito que o seminário conseguiu reunir
temas atuais e necessários diante da realidade política e cultural que a gente vem atravessando, né, no país, mas também no mundo. Então, eu, mais uma vez, dou as boas-vindas a todos, todas e todes, convido que todos acompanhem, participem dos nossos debates e reflexões, e um bom evento a todos. E é isso. Obrigada, Mário, Maíra. Obrigado, gente. Sigam aí com um bom debate. Um abraço. Um abraço. Muito bom. Bem, boa noite a todos. Eu quero primeiramente falar da minha alegria, da minha honra por esse convite, né? Assim, tanto de participar como mediadora, né, nesse seminário, nessa conferência de abertura, né? Muito feliz de ver esse movimento, né? A Casa de Irmão José, o Observatório, né? O programa de pós-graduação, vários atores aí articulados para fazer o seminário acontecer. Então, primeiramente, queria falar dessa alegria. Eu sou Maíra Dias, eu sou museóloga, pedagoga, especialista em artes, mestre em ciência da religião, pessoa no patrimônio nos museus e fora dele, por aí, pela vida. E tenho a alegria de dizer que eu fui aluna do Mário Chagas, então, assim, é com muita alegria, né, que eu posso aqui apresentar o conferencista. O Mário Chagas é poeta, museólogo, fez licenciatura em Ciências Sociais, mestre pela Memória Social na Unirio, e doutor em Ciências Sociais pela UERJ. Foi um dos responsáveis pela Política Nacional de Museus, lançado em 2003, um dos criadores do Sistema Brasileiro de Museus, do Cadastro Nacional de Museus, do Programa Pontos de Memória, da BNEM e do próprio IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus. Atualmente é o diretor do Museu da República e presidente do Movimento Internacional para uma Nova Museologia, o MINOM, professor no programa de pós-graduação em Museologia da UFBA e professor visitante no Departamento de Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, lá em Portugal. Antes de passar a palavra para o Mário, eu vou tomar uma liberdade que eu acho que ele vai aprovar, mas é porque eu gostaria de aproveitar esse momento assim ímpar para fazer uma homenagem para o Mário, mas não só, lendo uma poesia do Tiago de Mello, que se chama A Memória da Esperança. Ela diz assim: na fogueira do que faço, por amor me queimo inteiro, mas simultâneo renasço, para ser barro do sonho e artesão do que serei. Do tempo que me devora, me nasce a fome de ser. Minha força vem da frágil flor ferida que se entreabre, resgatada pelo orvalho da vida que já vivi. Qual a flama que darei para acender o caminho da criança que vai chegar? Não sei, mas sei que já dança canção de luz e sombra na memória da esperança. Então, Mário, uma honra ouvi-lo, somos todos ouvidos. Olá, Maíra, salve! Que coisa linda você ter aberto esse nosso encontro, esse nosso seminário, o segundo seminário de arte e políticas culturais, com um poema do Tiago de Mello, de boa memória, salve Tiago de Mello. Então, fico bem feliz com isso, né? E amei mesmo. Agradeço também a apresentação que você fez, agradeço ao Alexandre, à Sabrina e a todos, todas e todos que nos acompanham, nos assistem nesse momento, né? Mas estar com você e ver você agora, Maíra, foi uma grande alegria. E me fez, de imediato, voltar ao meu tempo, né? De nordestinado, o tempo que eu passei em Pernambuco, e, claro, Pernambuco e Paraíba, ali, esse diálogo muito frequente, né? E houve uma oportunidade, eu me candidatei, né? Eu participei de um prêmio de literatura pela União Brasileira de Escritores, e chamava-se Prêmio Edson Regis, e eu participei, né? E o Tiago de Mello fez parte do júri, né? Então, era o Tiago de Mello, o Félix, né? Moacir Félix e Jair Campos. Eram esses três
que faziam a comissão. E eu ganhei em primeiro lugar. Então, eu tenho assim o Tiago de Mello, além do gosto pela... Né, o apreço pela literatura do Tiago de Mello, essa coisa, né, faz escuro, mas eu canto, essa coisa, o amanhã vai chegar, né? Então, essa coisa maravilhosa. Mas, além disso, eu tenho uma relação, né, muito particular, né, que foi o fato dele ter participado de um júri no qual eu ganhei em primeiro lugar com um livro chamado Jorge Pagão, né, ou O Silêncio das Horas. Esse livro eu ainda não publiquei, mas eu pretendo, em breve, publicá-lo. Imagino que no ano que vem. Então, foi uma boa surpresa, Maíra, foi um bom início de conversa. E, de certo, você não sabia disso, né? Então, mas foi uma... Eu conheci... Desculpa. Eu conheci o Tiago de Mello quando teve um evento dos 90 anos do Paulo Freire. Teve um evento na PUC de São Paulo e eu fui. E ele foi, e ele fez uma fala, contou as histórias dele com Paulo Freire, e leu um pedacinho desse poema, e eu fiquei encucada, ainda eu fiquei catando ele, e eu sou apaixonada por ele, só lembrava dele quando eu pensava em falar contigo sobre os dilemas de acesso a museus no Brasil. Eu falei, é a memória da esperança. Bom, muito bom. Amei, para um início de conversa muito bom, né? E, Maíra, olha só, vamos fazer assim, viu? Toda hora que você quiser, você entra e acha que é esse tom de conversa que de verdade é bom. Hoje ainda, eu participei mais cedo, né, de uma videoconferência com os amigos em Portugal, porque lá está acontecendo uma semana de sociomuseologia, que todo ano, nesse período de fevereiro, ocorre, né? E, num dado momento, eu fiz questão de lembrar, né, dessa reflexão simples, mas que eu considero importante, né, que a conversa é uma coisa tão maravilhosa, né, porque conversar é versar juntos, né? Ou seja, tem uma dimensão poética na conversa, né? É versar juntos. Mas a conversa tem ela tem uma implicação tão profunda, porque a conversa nunca se inaugura com o primeiro que fala. Porque se o primeiro que fala permanecer falando, não é conversa, é monólogo, né? Então, a conversa se inaugura quando o segundo fala, né? Então, a conversa tem essa dimensão extraordinária, porque os protagonismos na conversa eles são alterados, eles são repensados, são refeitos. Então, quem inaugura a conversa é o segundo a falar, e mais, né, é possível, depois que fala o terceiro e o quarto, é possível que o primeiro saia e a conversa continue, né? Então, ou seja, na conversa, nós temos que repensar esses lugares, né, os nossos lugares no mundo. A conversa nos ajuda a repensar exatamente o nosso lugar no mundo, né? Mas eu fiquei bem contente com a possibilidade de participar do segundo seminário Arte e Políticas Culturais, especialmente com esse tema, desafios e dilemas do acesso a museus no Brasil. Eu gosto do tema, e eu quero me ater a ele. Claro, antes disso, quero agradecer à Universidade Federal da Paraíba, agradecer ao Museu Casa e, né, aos que já aqui se apresentaram, Alexandre, Sabrina. Mas eu quero me ater a esse tema, de verdade. Eu quero pensar, mesmo que em pouco tempo, Maíra, eu quero pensar nesse tema, desafios e dilemas do acesso a museus no Brasil. No entanto, eu gostaria de adotar como ponto de partida 2 desafios que nos foram colocados, né, por Nestor Garcia Canclini. Eu resolvi voltar a esse texto do Nestor Garcia Canclini. É um texto que já tem aí uma certa trajetória. Ele é de 1994 e foi publicado numa revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o título Patrimônio Cultural e a Construção Imaginária do Nacional. Mas nesse texto, num dado momento,
Nestor Garcia Camini nos diz o seguinte: os bens reunidos por cada sociedade na história não pertencem realmente a todos, ainda que formalmente pareçam ser de todos e estar disponíveis ao uso de todos. Eu queria adotar isso aqui como um ponto de partida, né? E quero gradualmente avançar junto com vocês nessa reflexão, né? Ou seja, essa indicação de Nestor Garcia Canclini, que me parece fundamental, né? Que é de que os bens reunidos por cada sociedade na história não pertencem realmente a todos, ainda que pareçam, né? Nós temos uma ilusão de que eles estão disponíveis para todos, de que todos podem ter acesso aos bens culturais, aos bens produzidos, reunidos numa determinada sociedade. Mas isso não ocorre assim, né? Ou seja, há uma desigualdade no acesso. E agora, em tempos de pandemia, essas desigualdades ficaram ainda mais explícitas, ainda mais escancaradas. O segundo texto, também de Nestor Garcia Canclini, ele, nessa mesma publicação, ele nos diz o seguinte: as investigações sociológicas e antropológicas sobre as maneiras como se transmite o saber de cada sociedade através das escolas e museus demonstram que diversos grupos se apropriam de forma desigual e diferente da herança cultural. Não basta que as escolas e os museus estejam abertos a todos, que sejam gratuitos e promovam em todos os setores sua ação difusora, à medida que descemos na escala econômica e educacional, diminui a capacidade de apropriação do capital cultural transmitido por essas instituições. Ou seja, aqui, mais uma vez, ele explicita e nos ajuda a compreender que não basta que as escolas e os museus estejam abertos e sejam gratuitos, porque a forma de apropriação é diferenciada. A forma de apropriação dos códigos culturais não é igual. Há uma desigualdade na apropriação, há uma desigualdade no acesso. E essa desigualdade, ela acaba vincando, acaba marcando fortemente a maneira, portanto, de acessar. Porque, mesmo que sejam gratuitos, mesmo que estejam abertos as escolas e os museus, mesmo que estejam abertos e sejam gratuitos, o domínio dos códigos culturais é diferenciado. Há uma desigualdade na apropriação cultural. Então, isso me parece importante para que juntos aqui possamos pensar sobre desafios e dilemas do acesso a museus no Brasil. E, a partir daí, eu penso que nós temos alguns dilemas, né, que poderiam ser expressados por meio de perguntas muito simples. Como contribuir para reduzir a desigualdade de acesso? Como? Como contribuir para reduzir a desigualdade de acesso? Porque não basta, portanto, estar aberto, porque algumas pessoas passarão, né, diante das portas dos museus abertos e muitas se perguntarão: esse lugar é para mim? Eu posso entrar? Devo entrar? Se todos os códigos que estão ali me expulsam, se todas as presenças que estão ali estão me negando, dizendo: não, aqui não é o seu lugar. Né? Por que não é o seu lugar? Porque você não tem a roupa adequada, você não se veste de modo adequado. Né? E aí, nós vamos, junto com essa desigualdade de acesso, compreender também que há uma desigualdade que passa pelas questões raciais, né? Passa por um conjunto de outros problemas que estão ligados a essa desigualdade do acesso. Do que eu estou falando?
Ora, se nós olharmos para os museus no Brasil, se olhamos para os museus nacionais no Brasil, e não apenas, se olhamos para os museus regionais, estaduais, municipais, né, frequentemente nós poderemos observar, por exemplo, que no grupo dos terceirizados, aqueles que trabalham na limpeza, aqueles que trabalham na jardinagem, aqueles que trabalham na segurança, aqueles que trabalham na recepção, ali nós vamos ver um conjunto de homens e mulheres negros e negras, né, uniformizados, e que muitas vezes sequer lhes é dado acesso ao museu. Por quê? A Maíra sabe disso muito bem, porque muitos programas educativos não levam em consideração o seu público interno, aquele que está ali, aquele que está próximo. Então, são capazes de articular programas para fora, mas não são capazes de articular programas educacionais para dentro. Não são capazes de olhar a desigualdade de acesso interna. Então, um dos desafios e dilemas juntos, né, que eu visualizo aqui é de que modo os museus nos quais nós operamos, de que modo os museus onde nós trabalhamos estão lidando com o público interno. Estão garantindo o acesso do público interno, garantindo o acesso das pessoas mesmas que estão aí em horário de trabalho, e não num outro horário qualquer, em horário de trabalho. Não. Mas de que modo também estão possibilitando e garantindo o acesso dos seus familiares? Por que não? Bom, como contribuir para reduzir a desigualdade de acesso? Eu diria que essa pergunta nós deveríamos mantê-la acesa entre nós. E ainda mais, como contribuir para democratizar o acesso ao museu? A democratização do acesso é um tema importante. E ela passa por várias questões, né? Eu já tive oportunidade de me deparar com um museu que ganhou um prêmio de acessibilidade, porque tinha vários equipamentos que possibilitavam a acessibilidade, rampas, etiquetas em braille e informações, letras de bom tamanho. Ou seja, estava todo preparado para as questões de acessibilidade e ganhou um prêmio por isso. Mas, no entanto, ao realizar uma exposição sobre o corpo humano, uma exposição que ficou famosa, que rodou, ainda que ela fosse eticamente muito problemática, mas eu nem vou entrar agora nessas questões éticas da referida exposição. O que eu quero dizer é que esse mesmo museu, na verdade, mantinha um preço de acesso à exposição acima de R$40. E eu me perguntava, meu Deus, o que é isso? O que significa isso? Né? Ganhar um prêmio de acessibilidade e, ao mesmo tempo, elevar o preço de uma exposição a um nível que famílias mais empobrecidas não poderiam visitar. O que significa montar um projeto de acessibilidade e não associar esse projeto a uma campanha? Né? O que significa montar um projeto de acessibilidade e não focar fortemente na atração de pessoas para que possam visitar aquele museu? Né? Se nós pensamos numa família de cegos, se pensamos numa família com pessoas que apresentem dificuldades de movimentação, muitas dessas famílias, na verdade, também terão dificuldades econômicas, ou seja, não é possível separar a acessibilidade física de acessibilidade informacional, de acessibilidade econômica. Eu diria que o nosso desafio é olhar para a acessibilidade de modo integral e de modo integrado, melhor dizendo. Mas, além disso, Alexandre, além de pensar e de perguntar como contribuir para democratizar o acesso ao museu, eu diria, nós temos ainda um problema mais fundo, mais profundo ainda, que é como contribuir para democratizar a ferramenta museu.
No meu entendimento, não basta, portanto, democratizar o acesso ao museu. É importante democratizar o acesso à ferramenta museu. Ou seja, democratizar o modo de produção dos museus. Né? De que modo nós podemos nos apropriar dos museus, de que modo os grupos variados, grupos indígenas, grupos quilombolas, comunidade LGBTQIAP+, essa sopa de letrinhas que é incrível e que cresce, né? Mas de que modo nós podemos contribuir para que povos ribeirinhos, para que povos periféricos, para que grupos, né, das denominadas periferias possam se apropriar da ferramenta museu e possam fazer museu ao seu modo, que possam fazer museu do seu jeito, que possam fazer museu que estejam em sintonia com o que eles pensam, com o que eles fazem. É o que eu gosto de chamar de museu na primeira pessoa. Ou seja, não basta democratizar o acesso aos museus que se fazem na terceira pessoa, falando sobre o outro distante, o outro que está lá. Mas de que modo nós podemos democratizar o acesso ao museu como ferramenta? Né? De que modo nós podemos contribuir para uma literacia museal, para uma alfabetização museal? Né? De que modo nós podemos contribuir para que essa apropriação ocorra e os museus possam ser produzidos e possam ganhar uma cara nova? Isso pode ser chamado de, né, pensamento decolonial, museologia decolonial. Eu não estou preocupado com decolonial, descolonial, né? Porque, para mim, o mais importante, e eu sou um amante das palavras, mas o que eu quero dizer, para mim, o mais importante nesse particular é uma prática que seja ela mesma transformadora. Bom, eu quero pensar que isso está ligado, né, essas perguntas, como contribuir para reduzir a desigualdade de acesso, como contribuir para a democratização do acesso ao museu e para democratizar a ferramenta museu, eu quero pensar que isso está ligado a essa ideia, está ligado ao nosso pensamento sobre o papel das políticas públicas de educação e cultura. Né? Aí sim, Alexandre, nós temos um vínculo com esse segundo seminário Arte e Políticas Culturais, porque o acesso ele não pode ser reduzido, no meu entendimento, a apenas a ideia de abrir as portas. Né? Ele precisa estar associado a políticas públicas de educação, políticas públicas de cultura. E é por meio dessas políticas públicas de educação e cultura que nós poderemos também contribuir para ampliar o acesso aos códigos e transformar, né, a produção de códigos, porque tem códigos que são produzidos e são repetidos para impedir que o acesso ocorra. São as chamadas barreiras, né? As barreiras informacionais, as barreiras físicas, mas as barreiras simbólicas. Bom, tudo isso, se nós colocamos dentro, né, das questões que eu estou aqui apresentando, se nós colocamos, né, a pandemia, o assunto fica ainda mais grave, né, porque a pandemia não tem nada de democrático, ela é pan, mas ela não é democrática. Né? Então, o vírus pode atingiu pobres, atingiu ricos, atingiu negros, atingiu brancos, mas atingiu de modo diferenciado. Não foi igual. A pandemia também escancarou as desigualdades e escancarou as desigualdades de acesso. E, nesse particular, escancarou as desigualdades de acesso aos postos de saúde, à saúde e tudo mais. Não fosse o SUS, nós estaríamos numa dificuldade ainda maior. E, por falar em SUS, aqui entra, eu espero que o Átila Tolentino esteja nos acompanhando, aqui entra, Átila, o desafio que nós juntos trabalhamos e que, de certo, em algum momento isso precisará voltar, será preciso avançar mais, porque a criação do Sistema Brasileiro de Museus tem uma inspiração no SUS, no Sistema Único de Saúde, tem uma inspiração no SUS. Mas, na verdade, o Sistema Brasileiro de Museus ainda não tem a dimensão orgânica que o SUS alcançou. E viva o SUS! Bom,
Eu também imaginei, Maíra, em falar alguma coisa em torno das tecnologias, né? As tecnologias digitais, quer dizer, o acesso aos museus por meio das tecnologias, etc. E para falar sobre isso, eu gostaria de contar uma rápida historinha. Eu tive oportunidade, ali por volta de 1993, 94, eu estava no Museu da República como técnico em assuntos culturais, também atuei ali como coordenador técnico, e, na ocasião, a internet estava chegando no Brasil, em 1994, assim como o CD-ROM. O CD-ROM era uma novidade, depois foi uma tecnologia abandonada, né? Mas foi realizado no Museu da República um seminário para discutir museus e novas tecnologias. E foi interessante, apareceu um professor do Rio Grande do Norte, um professor muito bem informado, etc., e ele preparou uma palestra que, em dado momento, ela tinha assim, um brilhantismo, né? Ele falava de como a internet poderia contribuir para o acesso aos museus, né? Ou seja, ele tinha uma intenção de desmitificar a ideia de que a internet seria uma oposição aos museus. E ele fez isso bem. Ele disse assim, vejam lá, né? Um pai com o filho estão em Nova York e acessam o Museu de História Natural de Nova York. E visitam ali, acessam aquele museu, vão à reserva técnica, aos bastidores, visitam as exposições, e o filho diz ao pai, então, pai, vamos visitar o museu? E, nesse momento, o professor fazia uma espécie de nota de rodapé e dizia assim, vejam lá, que a internet está contribuindo para ampliar a visitação ao museu. O filho, então, com o pai, visitam o Museu de História Natural. Seguia a narrativa do professor. Eles visitam, vão para um lado, vão para o outro, e visitam, e passeiam, etc. Num dado momento, o filho diz ao pai, pai, vamos voltar para casa, navegar na internet, porque aqui nós não podemos ver a reserva técnica. Uma outra nota de rodapé do professor dizia assim, vejam lá, que a internet permite acessar aquilo que um visitante comum no museu não pode acessar. A internet permite acessar a reserva técnica. E o menino com o pai voltam para casa e eles continuam navegando. E, na síntese da historinha, o professor dizia, vejam, a internet contribui, né, e pode ampliar muito mais a visitação do museu. Isso é uma novidade. Ocorre que na plateia estava Silvio Tendler, que é um cineasta, produtor de documentários especiais, né? Bom, o Silvio Tendler levantou a mãozinha e disse, eu poderia me manifestar de um modo muito delicado, né? E aí, sim, claro. E ele disse, eu acho que a novidade nisso tudo que foi apresentado aqui, a novidade está na relação do pai com o filho. Que pai é que pode ficar hoje, né, tanto tempo com o filho, dedicar atenção, navegar na internet, visitar o museu? Isso é a novidade. A relação do pai com o filho inaugurou o novo. Bom, aí, minha gente, a partir daí, a palestra virou uma outra coisa, porque ficou claro para todos que estavam ali que a tecnologia não aporta novidade. O que aporta novidade, na verdade, são as nossas relações. São as nossas relações humanas, a nossa capacidade de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, você está bem, a nossa capacidade de ter interesse no outro, de ter interesse no amigo. Aliás, dizem que hoje é o dia do amigo, então, saudações para todos os amigos, e todos os que têm amigos e amigas, né, amigues, saudações para todos. Mas é na relação humana que se encontra a novidade. A internet ela também trouxe um conjunto de problemas. Por exemplo, a saturação de informações. Há quem diga que toda tecnologia também inaugura uma nova catástrofe, né? Ou seja, o navio inaugurou o naufrágio.
O carro inaugurou o acidente de carro. O avião, o acidente de avião. E assim por diante, né? Porque não existia naufrágio antes do navio, antes de existir navio. Assim também, a saturação de informações pela qual nós passamos hoje, né, é decorrente dessa, quer dizer, da tecnologia da internet. E hoje ainda vivemos uma nova catástrofe que, de algum modo, é inaugurada pelas redes sociais, né? E aí estou falando de Twitter, de WhatsApp, estou falando de Facebook e as variadas outras redes sociais, que, na verdade, o que nós já podemos observar que há um investimento nas redes sociais no conflito, há um investimento no ódio, ou seja, as redes sociais também trouxeram junto consigo uma outra catástrofe, um outro problema, que é o investimento decidido no conflito, no ódio, né? Há um investimento decidido no desamor, na desorientação, na desinformação, na mentira, no fake news. É esse mundo que alguns intelectuais passaram a chamar de pós-verdade, né? Ou seja, a produção de confusão, né, produz ganho para alguns, né? E há quem invista, né, decididamente na produção de confusão, de desinformação, de mentira. Ou seja, investe numa opinião que não precisa ter ou não ter base, não precisa ter ou não ter sustentação. E é isso que acaba colocando opiniões contra a ciência. O império da doxa, o império da opinião, e não da reflexão, da informação, da busca, da ciência, da razão e etc. A questão é o que fazer com acesso. Já estou finalizando, Maíra. Eu diria que pensar, e esse tema é desafiador para isso, né? Então, o tema traz desafios e dilemas do acesso a museus no Brasil. Então, eu diria que aqui estamos diante de um desafio e de um dilema, que é o que fazer com acesso. Não basta, portanto, no meu entendimento, ter acesso, né? Mas acesso a quem? Acesso de que forma? Acesso de que modo, né? Muitas vezes nós podemos observar esses vários programas de reality show, essas coisas, né, que estão ali, né, pessoas em confinamento expostas, né, o tempo todo nas televisões, etc. E outras tantas pessoas que estão fora daquela realidade ali são chamadas a votar, né? É como se isso fosse algum processo democrático. Votem em tal pessoa, votem nisso, votem naquilo. Não tem nada de democrático nisso, porque quem controla a agenda, né? Quem controla a agenda não libera a agenda. Ninguém está me perguntando se eu quero ou se não quero aquilo, mas querem que eu vote nisso ou naquilo. Então, isso não tem absolutamente nada de democrático. A questão é como se constrói essa agenda, a favor de quem está a tecnologia, a favor de quem está o acesso. E nós vamos chegando numa ideia de que é possível que algumas tecnologias estejam sendo utilizadas a favor da barbárie, da afirmação da barbárie, né? É possível compreender que algumas práticas de tecnologia estejam muito mais sintonizadas à necropolítica do que com a vida. Portanto, no meu entendimento, não basta dar acesso ao museu. É preciso que, antes disso, o próprio museu esteja comprometido com a vida e não com a necropolítica. É preciso que o próprio museu faça um esforço cada vez maior de ampliação, de democratização da sua agenda. Que a sua agenda não seja apenas uma agenda que saia da cabeça dos diretores do museu,
mas que seja uma agenda de interesse da sociedade. E aí nós poderíamos, para finalizar, né, repetir aqui uma frase que eu tenho gostado de repetir e, portanto, vou dizê-la aqui, né, que, no meu entendimento, a museologia que não serve para a vida não serve para nada. O museu que não serve para a vida não serve para nada. Portanto, os desafios e dilemas do acesso aos museus no Brasil passam pelo compromisso com a vida, passam pelo compromisso com uma museologia amorosa, uma museologia do afeto, uma museologia comprometida com as transformações, comprometida com as pessoas e não apenas comprometida com a guarda de coisas e objetos. Não basta abrir as portas. É preciso radicalizar o acesso. E radicalizar o acesso, no meu entendimento, significa isso. Defender a vida, defender as pessoas. E colocar os museus a favor disso. Né? Ou seja, alimentar museus com causas. E isso não é uma novidade entre nós, porque eu poderia lembrar aqui da criação do Museu do Índio, um museu que nasceu para combater o preconceito em relação aos povos indígenas. Em 1953, eu poderia lembrar do museu criado por Abdias do Nascimento, o Museu de Arte Negra, que nasceu também para combater o preconceito e para afirmar e valorizar a produção de arte negra. Eu poderia lembrar ainda o Museu de Imagens do Inconsciente, criado por Nice da Silveira, que também nasceu para combater os preconceitos em relação aos doentes mentais, em relação aos esquizofrênicos, e abrindo uma nova possibilidade de compreensão e de acesso ao inconsciente coletivo. A Nise fez uma pequena revolução. E muitas vezes nós ficamos imaginando que serão as grandes revoluções que vão produzir alterações, quando é possível imaginar que micro-revoluções, pequenas revoluções, cada um ao seu modo, né, vão produzindo alterações. Né? Eu diria que hoje nós precisamos de uma revolução urgente, que é retirar de todos os nossos corações o racismo, combater o racismo em nós, combater o racismo na sociedade, sem dúvida nenhuma, mas combater o racismo em nós. Combater o machismo que está entranhado nas nossas vísceras, em nossos corações, combater o machismo, combater o racismo, combater o racismo religioso, o racismo estrutural, combater o machismo, combater a xenofobia, combater a aporofobia em nós. Né? Então, são processos que vão se entranhando, vão entrando em nossas mentes, em nossas almas, em nossos corações, e quase que uma espécie de vírus. Isso é um vírus que atravessa e que nos contamina, e que, para eles, a vacina é a educação, a reflexão, e o museu pode ser um componente de vacinação importante para isso. Né? Então, vamos adotar uma prática sistemática de vacinação contra o racismo, contra o machismo, contra os preconceitos viados, né? E contra a velhofobia. Olha aí, eu estou ficando velho, eu quero ser respeitado, viu? Então, minha gente, olha, é isso que eu queria inicialmente aqui. Como vocês viram, eu assim, quis fazer uma fala muito solta, Maíra. Assim, na verdade, não tive nenhum interesse de preparar PowerPoint, preparar nada. Queria uma conversa livre, e foi isso que eu... Claro que eu me organizei aqui minimamente, mas a minha ideia era mesmo essa, fazer uma conversa livre, solta, e para abrir esse segundo seminário de arte e políticas culturais. Obrigado a todos vocês que nos assistiram, que nos assistem aí. Uau, voltei aqui para o banco lá da Unirio, no meu terceiro período, fazendo anotações, como é bom. Sempre inspirador, agradeço muito a sua fala. E o meu comentário inicial já é num sentido muito interessante que, pensando, né, assim,
esse lugar, né, do diálogo, de uma mediação, logo com uma fala sua, eu fiquei pensando assim, eu vou perguntar para o Mário que perguntas a gente pode fazer, pensando assim na pedagogia da pergunta, né? Porque quando a gente olha, né, um tema como esse, desafios e dilemas, muito facilmente a gente entra nesse lugar, né, de fazer reclamações, né, disso, daquilo e aqui, né, na realidade aqui do Nordeste, né, quando a gente está fora do Sudeste, então a gente tem vários dilemas que são muito comuns, de dificuldade de ter as instituições, ou de ter as equipes, né, ou de ter as parcerias, as alianças, os patrocínios, né, as parcerias público-privadas, enfim, todas essas coisas que são dilemas e que dificultam, de fato, de alguma maneira, mas você foi exatamente para o ponto que eu achava que era um bom caminho para a gente fazer esse diálogo, né, que é pensar a partir de perguntas, né? E daí você fez exatamente, eu fui anotando aqui, ó, como contribuir para reduzir a desigualdade no acesso, como contribuir para democratizar o acesso, como contribuir para democratizar a ferramenta museu. Isso é um ponto que ainda se pega muito, né? Porque essa noção de que é uma ferramenta que pode ser aplicada, né? Assim, de variadas formas e de variados contextos, e que vai ajudar a gente a fazer a crítica àqueles museus que já estão instituídos, que a gente já conhece, e que daí você foi falando e falando, e agora a minha pergunta, né? Eu falei, não, então vamos poder fazer assim, como contribuir em um nível individual, para que a gente possa chegar nessas questões, porque tem um ponto assim, enquanto você falava, você teve um momento que você disse assim, que o museu tem que estar com esse compromisso com a vida, né? Tem que ser claro que o museu tenha essa ligação. E eu lembro que fazendo as pesquisas e conversando com as pessoas, né, sobre Paulo Freire, dimensões educativas em museus, quando eu fiz o TCC da pedagogia, a conclusão principal era essa, né? Não adianta o educativo dizer nós fazemos um trabalho referenciado em Paulo Freire, se a missão do museu, se a direção do museu, se todas as pessoas que fazem esse coletivo, o museu, não estiverem de alguma maneira ali, todas conscientes de seu papel, né? E que dá exatamente esse trabalho que você abordou lá no início, de trabalhar com essa equipe também, e alinhando esses... E daí, quando você terminou falando dessas micro-revoluções, você já me respondeu a pergunta que eu não tinha feito, que é exatamente a gente conseguir fazer em nós, né? Então, não tem como o museu ser freireano se a direção não está sendo, né, não está consciente do processo, e também não adianta eu achar que o museu vai ser isso se eu não estiver disposta a fazer as minhas revisões, né? Então, eu acho que você já explanou de forma exemplar, e indo exatamente nessa direção, né? Da gente poder questionar a nossa realidade, esse espírito de fazer essas perguntas, né? Já que eu comecei a ler poesia, eu já vou me dar essa liberdade, do Cartas a um Jovem Poeta, em que ele responde dizendo assim, nem sempre a gente consegue ver a resposta, então a gente vai vivendo as perguntas até que a gente possa vivenciar a resposta, né? Então, eu acho que você já nos deu aqui uma ótima trilha. Só agradeço as palavras. Tem uma pergunta, já tem aqui 3 perguntas. Eu vou ler as 3, se você preferir, e daí você faz uma fala que abarque, porque eu imagino que elas tenham alguns elementos em comum. Pode ser assim, ou você prefere que eu leia de uma por uma? As 3? Tá. Então, a primeira é do Alexandre, e ele diz assim: professor, sabemos que é um grande desafio para os museus conhecerem seus públicos, e ainda mais os seus não públicos. Poderia nos trazer exemplos de ferramentas e experiências exitosas de escuta e conhecimento dos públicos e não públicos? Como essa agenda se transforma no contexto pós-pandêmico? Sei que aí já dá uma pergunta que já daria uma boa fala, mas eu vou ler as outras mesmo assim. Até porque a próxima é do Átila, como ele foi citado, eu vou dar esse... Ele diz assim, Mário, muitos de nós estamos ligados aos museus ditos tradicionais, entre aspas, aqueles institucionalizados pelo poder público ou corporações, cujas narrativas são geralmente em terceira pessoa. Você que transita bem entre esses museus institucionais e os museus de primeira pessoa,
criados e geridos por grupos sociais historicamente marginalizados, gostaria que falasse da experiência do projeto Libertem o Nosso Sagrado, realizado junto aos Mães e Pais de Santo no Museu da República, e refletisse sobre essa libertação também para nós e para nosso olhar enquanto profissionais de museus. Eu vou te dizer que essa aí também era uma das minhas perguntas. Eu hoje também, cientista da religião, né, fã desse processo todo, acompanhando, vai ser muito bacana poder ouvir, que inclusive eu acho que condiz bastante com o que a gente falou até aqui. E por final, a Maia Oliveira, posso ler essa também? E daí a gente encerra as perguntas. Mário, primeiro gostaria de agradecer imensamente a você e a todos os partícipes. Felizmente, já tive uma experiência em tê-lo como convidado na Galeria Lavandeira, mais uma das instituições culturais da UFPB, na qual eu sou mediadora voluntária. Bom, minha pergunta é um pouco polêmica, mas talvez necessária. Como você enxerga instituições museais ligadas à universidade, mas que por falta de um diálogo mais íntimo, terminam negligenciando o acesso aos próprios estudantes e prezando majoritariamente por artistas e produções já bem aceitas e estabelecidas? Essa eu também vou aproveitar, eu que sou servidora técnica da UFPB, e com certeza vou aproveitar aí com o que você vai trazer para a gente. Perfeito. Bom, então, agradeço, né, a todas as indicações de conversa, essas perguntas e sugestões, né, para as nossas conversas, né? Eu penso, Alexandre, que é mesmo um desafio nós levarmos em conta os públicos e os não públicos, né? Eu até não gosto muito da expressão não públicos, né? Eu gosto mais de chamar de público atual e público potencial, né? Então, na verdade, nós temos também uma lida com os públicos que, no meu entendimento, poderia ser aprimorada, poderia ser aprofundada, né? Um ponto de partida, por exemplo, é o seguinte: estudar os públicos e estudar aqueles que frequentam, saber como frequentam, por que frequentam, o que gostam e não gostam e tal. Isso vem sendo feito. Muitos museus fazem isso. O próprio Museu da República, antes da minha gestão, fez várias pesquisas de público, de quem está lá, quem frequenta, etc. Isso é importante, sem dúvida nenhuma. Mas isso é pouco. Por que eu digo que é pouco? Porque se eu apenas estudo o público que frequenta, eu corro o risco de criar uma espécie de círculo vicioso e viciado, que vou atender ao público que frequenta, né? Conheço melhor o público que frequenta, atendo melhor o público que frequenta, e eu não sei dos anseios do público que não frequenta. Então, talvez fosse desafiador, né, ao invés de pesquisarmos o público dentro do museu, pesquisarmos o público fora do museu. Ou seja, o que eu estou dizendo é um desafio realizar pesquisas domiciliares, né? Ir para as praças, né? Estudar nas praças, trabalhar com esse público que eu estou chamando de potencial, né? Então, é um público potencial, um público que tem possibilidade de... E focar especialmente naquele público que não foi ao museu. E por que não foi? E se fosse, o que gostaria de ver? Porque aí talvez eu consiga encontrar caminhos para quebrar as barreiras, para quebrar as dificuldades, né? Isso especialmente agora em contexto de pandemia e pós-pandemia. Então, o que as pessoas gostariam de encontrar no museu? O que poderiam ver, o que poderiam querer ver no museu? O que querem ver nos museus? O que querem encontrar nos museus? Que temas gostariam de ver o museu debatendo? Então, isso pode ser um atrativo especial. Eu queria aproveitar aqui, dar um exemplo lá no Museu da República, né? Fechamos durante a pandemia, né? Então, passamos uma situação difícil, que inauguramos uma exposição no dia 8 de março, uma exposição de uma artista importante aqui no Rio de Janeiro, e não apenas, ela tem uma importância nacional e internacional, que é
a chamada Pamela Castro, que partiu do grafite e faz outras tantas coisas e tal, faz performances, mas que no grafite tem uma expressão muito forte. A Pamela fez uma exposição, Maíra, chamada Retratos e Relatos. Ela pediu que as mulheres interessadas mandassem para ela uma selfie e um relato de alguma violência que tivessem sofrido, né? Uma violência doméstica, uma violência sexual, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, seja lá que tipo de violência essas mulheres tinham sofrido. Isso, portanto, foi realizado. As mulheres mandaram para ela uma selfie e ela fez uma seleção e pintou os retratos. E a obra dela, portanto, cada obra tem um retrato e um relato, né? Portanto, a obra é composta nesses termos, um retrato e um relato. No final, ela faz um autorretrato e um autorrelato, né? Mas a exposição foi fechada no dia 17 de março. Ou seja, abriu dia 8 de março e fechou dia 17 de março de 2020. E passamos esse tempo fechado. Quando, em 21, quando a vacina para o Brasil foi comprada e o Brasil começou a vacinar, nós fomos procurados por pessoas do campo da saúde na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui pessoas que eu já conhecia do movimento dos museus comunitários, né? Especialmente do Museu Sankofa da Rocinha. Uma das pessoas me procurou e disse: Mário, a gente está precisando de apoio para a vacinação. Eu já entendi, falei, já entendi, vamos fazer isso. Você quer vacinar no museu? Eu disse, quero. Falei, então vamos fazer isso. E a partir do dia 25 de fevereiro de 2021, até hoje, nós temos vacinado no museu. Já foram vacinadas mais de 200 mil pessoas. E aí, a exposição da Pamela, que estava sem ser vista, passou a ser vista pelo processo de vacinação, né? E foi uma coisa incrível, porque a própria Pamela ficou assim, de tal modo que a Pamela, quando chegou em novembro, refez a exposição, incorporou, fez uma nova exposição, né? E inaugurando, né, dentro da antiga, uma outra exposição sobre mulheres em tempos de pandemia, né? As mulheres que passaram por algum tipo de violência, de confinamento, até violência do confinamento, né? Então, ela fez essa nova exposição, que foi reinaugurada no dia 15 de novembro, agora passado, de 2021. No momento, estamos lá no Museu da República, estão sendo vacinadas crianças, e as crianças que são vacinadas ganham livrinhos, ganham quebra-cabeça, aí choram muito, mas pelo menos saem com uma prenda de boa memória, né? Mas é uma gritaria, é um chororô, é uma coisa impressionante, muito diferente da vacinação dos adultos, né? Então, é isso que eu penso, sabe, Alexandre? É preciso, de verdade, exercitar uma nova imaginação, buscar novos caminhos para os museus. Alguém me perguntou, mas é a função do museu vacinar? Eu respondo, mas por que não? Em tempos de pandemia, museus fechados, por que o museu não pode contribuir para a vacinação? Assim, e atraiu pessoas que nunca tinham entrado no museu, pessoas que nunca tinham. Assim, em termos de visitação, vocês imaginem, de fevereiro a novembro, 200 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas, é um negócio incrível, né? E foram vacinadas no museu, levam uma boa memória, né? Então, e aí, quanto à questão das instituições culturais, né? Eu penso que é o seguinte, no caso das instituições culturais vinculadas às universidades, etc., né? Tem uma dificuldade inicial que não é uma exclusividade da Universidade Federal da Paraíba, que é o lugar das instituições culturais, o lugar dos museus dentro da universidade. Esse lugar, nem sempre ele é bem definido, nem sempre se tem clareza sobre ele. Por quê? Porque há uma valorização nas universidades, há uma valorização para as atividades de pesquisa
e ensino, especialmente. São as atividades mais valorizadas. E a extensão acaba sendo uma atividade secundária, terciária, menos valorizada e etc. Né? Então, se valoriza muito a pesquisa e o ensino. Agora, se inicia um movimento de valorização da extensão, porque até muito recentemente, mesmo em termos de lattes, de produção, de reconhecimento da produção, os professores extensionistas não eram os mais bem pontuados. Né? Quando a extensão é aquilo que nos coloca, ou pode nos colocar de modo concreto, em contato com a sociedade, com a comunidade local e etc. Agora, é claro que aí também eu penso, a pergunta foi feita por Maíra, foi isso? É que eu... Não, essa pergunta foi pela Maia Oliveira. Maia? Isso. Ah, tá bom. Tá. Mas então é isso. Então, aí, o que eu penso aí é o seguinte, é mesmo importantíssimo para essas instituições, né, como é o caso da Lavandeira, enfim, da qual eu participei, contribuí com uma entrevista, lá eu tenho uma grande amiga, a Carmen Silvia, né? Então, eu penso que essa galeria, a Lavandeira, tem um papel importantíssimo. Agora, é claro, precisa de ter um apoio universitário para funcionar, para ter articulações. É importante ter o contato com os artistas, sem dúvida nenhuma, eu penso que sim, né? E colocar em articulação artistas e estudantes, né? Fazer articulações para dentro do Estado, para fora do Estado, né? Manter essas várias articulações. Porque o diálogo com os artistas me parece que ele é importante, ele pode ser fertilizador, né? Até para a troca e o intercâmbio com os estudantes. Agora, o Átila me colocou essa questão, né, dos museus tradicionais, clássicos. Eu hoje sou o diretor do Museu da República, né? Um museu nacional, vinculado ao IBRAM, ao Instituto Brasileiro de Museus, criado no dia 15 de novembro de 1960, né? Então, no antigo Palácio da Presidência da República, né? Ou seja, de 1897 até 1960, o Palácio do Catete foi sede da Presidência da República. Portanto, aí, com muito mais densidade histórica do que Brasília, pelo menos até o momento, né? Então, é um museu que, durante muito tempo, também foi pensado como um museu de história da República. Eu, desde que assumi, eu tenho dito que o Museu da República não é um museu de história da República. Ele é um museu da República. Ele é um museu contemporâneo, né? Ele é um museu que tem um interesse na contemporaneidade. É um museu que tem interesse na ciência contemporânea, na política contemporânea, na arte contemporânea, na educação contemporânea e assim por diante. É um museu da contemporaneidade. E não apenas um museu de história da República, ainda que o seja também, né? Isso muda o foco, isso muda as orientações. É claro, ele é um museu que frequentemente se manifesta na terceira pessoa, né? Falando sobre um outro, né? Ou falando sobre uma história, quando se trata de um discurso histórico que tenha ocorrido em tal momento, em tal situação e etc. Mas também é verdade que do Museu da República faz parte um jardim histórico maravilhoso, e esse jardim é um jardim praticamente comunitário. Então, ele é um museu nacional, mas é um museu que está enraizado na comunidade. Ele tem uma comunidade no seu entorno e uma comunidade poderosa. Além disso, ou por isso, né, por esse reconhecimento mesmo, no caso específico a que o Átila fez referência, durante a pandemia, né, no dia 21 de setembro de 2020, o Museu da República recebeu a coleção
denominada Nosso Sagrado. E como foi isso? Na verdade, o processo de transferência dessa coleção para o Museu da República se iniciou em 2018. Eu assumi em abril de 2018 a direção do museu. Em junho de 2018, eu fui procurado por lideranças religiosas, babalorixás, ialorixás, zeladoras de Umbanda. Enfim, marcar uma reunião e fizemos em junho, portanto, uma reunião onde eles me perguntaram de um modo muito objetivo e direto: senhor diretor, o senhor aceitaria receber aqui esse conjunto de objetos sagrados, né, que está na Polícia Civil? O senhor aceitaria receber aqui o nosso sagrado? Eu, de imediato, disse a eles que sim. Eu já tinha uma noção do que esse acervo significava, eu já tinha lido uma tese a respeito, já tinha lido, enfim, dissertações. Estudantes, né, do curso de museologia tinham feito estudos, como é o caso da Pamela Oliveira, já tinha feito ali um estudo sobre o acervo, e eu sabia muito bem sobre esse material, tive acesso a catálogos, etc., mas nunca tinha estado frente a frente com a coleção. Mas então, a minha resposta ali de imediato foi sim, eu aceitaria sim, com duas condições, né? Que, na verdade, não chegavam a ser condições, ou eram mesmo condições, eram duas condições eu pus ali. Primeiro, que o gesto de recepção dessa coleção, o gesto de recebimento da coleção, seja compreendido como um gesto de reparação. É uma reparação, né, do poder público, do Estado, em relação a um crime cometido contra as religiões de matriz afro-brasileira. Por quê? Eu penso hoje que eles estavam muito cientes do que estavam fazendo quando me perguntaram isso. Por quê? Porque as ordens à perseguição desses objetos sagrados ou partiram do Palácio do Catete ou tiveram a conivência do Palácio do Catete, né? Mas em um caso ou em outro caso, o Palácio do Catete tem corresponsabilidade com a apreensão dessa coleção. E a segunda condição, eu disse, bom, eu só poderei aceitar essa coleção no Museu da República com base numa gestão compartilhada. Aí entra a museologia na primeira pessoa, Átila. Porque com base numa gestão compartilhada. Sem isso, nós não poderemos receber a coleção. Por quê? Porque nós reconhecemos a nossa ignorância. Nós somos ignorantes. Nós não conhecemos esse acervo, não sabemos como tratá-lo, não sabemos como designá-lo, não sabemos como nomeá-lo adequadamente. Então, é preciso que seja uma gestão compartilhada. E mais, se esses objetos são sagrados, se eles têm axé, para mexer nos objetos, nós queremos ter o acordo de vocês. Queremos que vocês nos ajudem com isso, né? Enfim, ninguém é bobo, né? Então, e aí eles concordaram. Isso foi em 2018. Atravessamos 2019, fazendo tramitações de documentos, vai para cá, vai para lá, e etc. E passamos 2020, teve uma reunião decisiva no Ministério Público, que decidiu, mesmo antes da doação definitiva, vamos fazer uma transferência com um termo de cessão. Isso acelerou o processo. Esse acordo no Ministério Público foi firmado em 2019, e em 21 de setembro de 2020, a coleção foi transferida para o museu. Nesse dia, eu estava no hospital. Eu peguei Covid. Então, nesse dia, eu estava no hospital. Aí eu pensei, quiseram os orixás que eu não estivesse lá. Tira o cara do caminho, bota ele lá no hospital, e eu fiquei no hospital. E aí a coleção chegou no museu no dia 21 de setembro de 2020. Hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Estado, na ALERJ, esse dia foi transformado no Dia Estadual da Libertação do Nosso Sagrado, né? Então, e aí recebemos a coleção no dia 21 de setembro, né? E de lá para cá conseguimos um apoio importante do Instituto Ibirapitanga, um apoio financeiro, que permitiu a contratação de pessoas. Contratamos uma museóloga, contratamos
uma estagiária em conservação, contratamos um historiador e adquirimos material de pesquisa, desde livros e equipamentos para a conservação do acervo. E o acervo está tratado, sendo bem cuidado, está todo armazenado no momento. São 519 objetos sagrados, né, que estão na reserva técnica. Esse ano, aliás, ano passado, dia 20 de novembro, inauguramos no Jardim, né, claro, ligado ao Dia da Consciência Negra, e inauguramos no Jardim uma exposição chamada Laroyer, Caminhos Abertos, Laroyer, Caminhos Abertos para o Nosso Sagrado. Né? E dentro do palácio fizemos uma pequena instalação, que é um complemento dessa exposição no Jardim. Né? Fizemos uma pequena instalação com uma cabeça de Exu, um Exu que chama-se Igelu, com uma roupa de Oxum e alguns adereços de Oxum, adereços que fazem parte da coleção Nosso Sagrado. Um leque, uma coroa, e mais duas preciosidades, que é um outro pequeno leque de Oxum e um colar de contas de Oxum, que foram doados pela mãe meninazinha de Oxum. No dia que a coleção entrou no museu, ela levou para o museu 2 peças e doou, como quem diz, né? Não precisam nos roubar, se quiserem é só pedir que nós damos. E aí esses dois objetos foram incorporados à coleção. Continuamos estudando, queremos fazer exposição, possivelmente para esse ano de 2022, uma exposição mais ampliada sobre o Nosso Sagrado. Queremos fazer um catálogo de arte importante, né? Queremos fazer um catálogo precioso, um catálogo de luxo, bem feito, com boas fotos, né? Até porque nossa intenção é doar pelo menos um exemplar desse catálogo para cada uma das casas, para que possam ter. E algumas pessoas me perguntaram, mesmo alguns colegas de universidade, mas, Mário, por que esse acervo está sendo recebido no museu? Eu dizia, pergunte aos orixás, né? Pergunte às mães e pais de santo, e não a mim. Né? Eu apenas compreendi que era um gesto de reparação, e, nesse sentido, eu aceito e penso que devemos aceitar como reparação. Agora, a decisão, né, de levar o acervo para o Museu da República não foi minha. Eu não procurei esse acervo. Eu não fui atrás de, eu quero aquele acervo, está lá, eu estou vendo, eu quero... Não foi assim. Né? Eu digo que esse acervo escolheu o Museu da República. Né? Ele quis ficar lá. Então, ele quis ficar lá, tá bom, então nós vamos acolhê-lo dignamente, com respeito, tratá-lo com toda a dignidade, tratá-los como objetos sagrados que são. Né? E aí, claro, eu posso, Átila, fazer uma viagem dizendo, bom, mesmo na Grécia, os museus não eram espaços sagrados, então é isso, tá legal, é espaço sagrado mesmo. Então, na verdade, é assim, nós acabamos aceitando isso. E para as mães de santo, eu digo, não, aqui esses objetos são tratados com dignidade, né? Com todo respeito, com toda dignidade. Né? Então, eles nos orientam, digo eles, as mães e pais de santo, como devem ser tratados os objetos. Os atabaques não podem ficar deitados, então não vão ficar deitados. Os Exus não podem ficar acima da cabeça, então não vão ficar acima da cabeça. Né? Tal peça não pode ser exposta, tal peça não será exposta. As guias não podem ser reenfiadas, as guias não serão reenfiadas. E eles nos orientam. Né? Então, como fazer? Outro dia, numa das reuniões do grupo de trabalho, nós criamos um grupo de gestão compartilhada, né? Mas numa das reuniões desse grupo de gestão compartilhada, uma pessoa disse, né, uma das lideranças religiosas disse, precisamos alimentar os objetos sagrados. Eu falei, tá bem, mas eu não sei como fazer isso e não vou fazer isso, tá certo? Vocês é que façam isso. Ah, tá bem. Mas aí essa pessoa fala para uma outra mãe de santo. Mas o que a senhora acha? Aí ela parou, fez um gesto assim com as mãos, fez assim, né?
e aí disse: é preciso perguntar aos orixás, porque não podemos alimentar quem não quer ser alimentado. Tem que saber se querem ou se não querem, né? E aí, mas nisso tudo eu vejo uma sabedoria, sabe? Tem uma sabedoria, né, nessa história toda. As coisas não são decididas de uma, né, de uma hora para outra. Então tem um aprendizado. E da nossa parte é isso, é o respeito total, né, a essas lideranças religiosas. E, para finalizar, que essa pergunta eu ficaria aqui falando quase mais uma hora, mas vamos lá. Mas, para finalizar, estamos convencidos, sabe, Átila e todos que nos assistem, que a chegada do nosso sagrado ao Museu da República, né, ela também implica um conjunto de aprendizados importantes para o campo da museologia social, por exemplo, né? Porque implica novas técnicas, novas posturas, novas éticas, né? Novas formas de lidar com o acervo, a prática da gestão compartilhada dentro de uma instituição tradicional. Ela traz um conjunto de problemas para a educação e pode gerar impactos no campo da educação, pode ser uma ferramenta de imensa utilidade no combate ao racismo religioso, e já vem sendo assim. A exposição no Jardim é um exemplo de, assim, enfrentamento do racismo religioso. Os guardas estão todos orientados. Eu não admito nem palavras contra a exposição, porque temos que respeitar o sagrado do outro, né? Então, mas felizmente nada disso tem acontecido. Quando a coleção estava na Polícia Civil, né, ela chamava-se Coleção Museu da Magia Negra. Ela foi registrada assim, foi registrada com esse nome, né, com essa designação. E aí, alguns antropólogos me diziam: mas deve ser mantido, Mário, o nome Museu da Magia Negra, né? Vamos ressignificar o negro, negra. Mas as lideranças religiosas, especialmente Mãe Meninazinha de Oxum, que é a maior autoridade no assunto no Rio de Janeiro, ela dizia: não, de jeito nenhum, porque esse negro aí não é um negro, não é um negro, uma negra de valorização de nada, é de preconceito mesmo, é de depreciação, né? Querem nos chamar de feiticeiros, de demoníacos, né? Nada disso. E aí eu perguntei para ela: mas qual o nome que a senhora quer? Nosso Sagrado. Aí eu falei: então tá bem, mãe. Nosso Sagrado afro-brasileiro. Ela disse: não, Nosso Sagrado. Eu falei: mas é só Nosso Sagrado, mãe? É só Nosso Sagrado. Aí eu falei: tá bom, então é Nosso Sagrado. E aí a coleção no museu, nós, claro, não vamos apagar o nome Museu da Magia Negra, porque ele é a evidência, ele explicita os preconceitos, o racismo em relação à coleção, mas lá no museu ela chama-se Nosso Sagrado. E hoje eu participei com Átila, né, lá em Portugal, do lançamento de um livro de sociomuseologia, onde o Átila tem um artigo. Eu ainda não li o artigo do Átila, vou ler. E eu também tenho um artigo que foi escrito em 8 mãos. Na verdade, foi escrito por Mãe Meninazinha de Oxum, Mãe Nilce de Ançã, Maria Helena Versiani, que é uma pesquisadora do museu, e eu. Nós 4 escrevemos juntos esse artigo, que chama-se A Chegada do Nosso Sagrado no Museu da República. A fé não costuma falhar. Aí é isso. Muito obrigada por essas palavras, respondeu todas com um louvor. Voltei aqui, quando você falando da pesquisa para público potencial, me voltei à cena da gente entrando nas escolas, fazendo a pergunta o que é museu para os alunos durante a minha graduação, e realmente foi uma escola muito grande, né? Ver o que quem não estava dentro podia falar, principalmente as crianças, né, com seu potencial poético também, né, de ver a exposição por fora, bem como das portas de cinema, que a gente fez muita pesquisa, né, na época do Uma Noite no Museu, quando estreou, e realmente é uma experiência ímpar de fazer uma pesquisa de museus fora de museus. A sua resposta sobre extensão, e daí cabe o comentário, né, eu queria só falar, assim, rapidamente, que eu entrei na museologia, minha turma era de 2005, e eu me formei em 2009.
Então, todo aquele nascer do Instituto Brasileiro de Museus, né, não só eu acompanhei, como acompanhei de muito perto, felizmente, né, através da Rede Nacional de Estudantes em Museologia, que hoje já está aí, uma executiva, né, com várias universidades, naquele tempo eram só 3, e resgato isso por quê? Porque eu me formei em 2009, e em 2011 a UFPB fez o concurso em 2009, em 2011 eu entrei na UFPB para ser técnica, né, museóloga, servidora técnica, junto com uma outra colega que também assumiu um pouco antes, que é a Marisa Rodrigues. E por que eu quis falar disso? Porque quando você nos fala do papel quando você falou daquele momento das políticas públicas, isso é um investimento muito claro, né, e que é muito junto. Então, por exemplo, a UFPB não tinha museólogos. O estado da Paraíba tinha uma museóloga em Campina Grande, e nesse momento nós temos 3 no estado, né, uma como docente e 2 como técnica. Então, obviamente que é necessário esse aporte das políticas, e elas aconteceram em vários momentos que o Mário acompanhou de bem perto, e hoje a gente, sem Ministério da Cultura, já há algum tempo, a gente vê vários desses programas, né, com dificuldades, e daí só fiz esse comentário porque a extensão era uma dessas coisas que precisa desse investimento para que aconteçam essas articulações, né? Então, faço essa recuperação para dizer, assim, que nós aqui na Paraíba, né, estamos em plena articulação, né? Tanto uma realização desse seminário, como a articulação que é recente, que é da rede de museus da própria UFPB, né? E essas conquistas, elas vão crescendo nas parcerias, né? Então, com certeza a gente vai ter outros frutos, né, desses eventos, e que vão reverberar ali dentro da própria extensão, da própria universidade, e todas as unidades aí que vão estar juntas. Por fim, o que eu gostaria, essa resposta sobre o nosso agrado eu não posso nem comentar, porque realmente daria muitas lives só sobre esse assunto, mas eu queria dizer que teve uma pergunta a mais que eu nem vou te pedir para responder, que era sobre se existe um setor educativo no Museu da República, do Eduardo Lucena. Ele fez uma explanação, mas a pergunta era básica essa. E eu lembrei de uma resposta sua que eu citei no meu TCC lá da pedagogia, que dizia assim, essa coisa de falar setor educativo é difícil, vamos falar em dimensão educativa, porque isso todos os museus têm, né? Sim, o Museu da República tem setor educativo, mas mais que isso, né, pela tua fala, a gente sabe que essa dimensão educativa está viva, né, e fazendo esse transporte aí de terceira pessoa, primeira pessoa, né, para que cada um tenha esse espaço. Eu vou fazer 2 leituras rápidas aqui, que são comentários sobre a sua fala e a nossa programação, e daí eu vou deixar você fazer uma fala final para a gente encerrar, pode ser assim? Então, os comentários. A Sara Santos disse, que partilha incrível, que conversa instigante. O Átila disse, linda fala, como sempre, Mário. O Marcelo Rocha disse, genial a fala, como sempre. Graças pela presença, professor. A Sabrina Mello disse, fala sensível, potente e afetuosa, como todas as falas do Mário. E a Sandra Santana, que é a nossa presidente da REM aqui, da Rede de Educadores e Museus da Paraíba, disse, Mário Chagas, sinta-se cheirado com muito carinho. Então, aqui, amanhã, 9 horas da manhã, a programação segue com a conferência Arte e Tecnologia, Técnico-Estética, Cognição e Conexão, com o Laimerte Garcia dos Santos, da Unicamp, e as apresentações de trabalhos nos grupos de trabalho. Às 2 horas, com o GT Gestão Cultural Contemporânea, e o GT 3, Museus, Curadorias e Acervos e Exposições. Às 6h30, vai acontecer daí o GT 1, Arte Moderna e Arte Contemporânea no Brasil, um olhar decolonial. É isso, a programação de amanhã segue, tem várias conferências interessantes, convido a todos que participem, que acompanhem pela plataforma, e, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, desculpem qualquer coisa, fiquei muito emocionada de poder fazer essa mediação, foi um prazer, mesmo uma honra, e agradeço, então, o convite da Casa Germano José. Eu estou terminando, né, a minha licença para o doutorado, e a Casa Germano já está ali, né, chamando para as parcerias, tem várias coisas para a gente fazer juntos. Esse seminário aqui vem como uma das primeiras coisas que a gente está fazendo. Já participei também quando eles fizeram o plano museológico, fizeram de forma participativa, muito interessante, vale procurar as lives para ver, que estão, inclusive, no canal.
No mais, quero agradecer ao Mário pelas palavras, a disponibilidade, e vou passar para ele, então, fazer as palavras finais. Então, bom, eu também, aqui da minha parte, agradeço muito, Maíra, e agradeço também a Alexandre, Sabrina, e a toda a Universidade Federal da Paraíba, e a todos que nos acompanharam. E espero que a nossa conversa aqui tenha alguma serventia, e eu, da minha parte, fiquei bem contente, né? E recuperando aí o Tiago de Mello, né? Que é maravilhoso, né? Talvez eu gostasse mesmo de dizer esse trecho dele tão simples e tão extraordinário, né? Faz escuro, mas eu canto. É isso.